Você já parou para pensar por que Jesus disse que o reino de Deus pertence às crianças? O que ele quis nos ensinar com isso? Será que esse ensino ainda faz sentido para a igreja em nossos dias? No vídeo de hoje vamos mergulhar em Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16 e descobrir lições profundas sobre o valor espiritual das crianças. Fica comigo até o final porque você vai se surpreender com a visão transformadora que Jesus nos deixou. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Então, bora pro vídeo. Em Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16, vemos pais trazendo seus filhos a Jesus, mas os discípulos tentam impedi-los. Na cultura judaica da época, crianças não eram vistas como prioridade. Eram frágeis, dependentes e muitas vezes marginalizadas. Mas Jesus reagiu de uma forma surpreendente. Ele disse: "Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus." Ele não só acolheu as crianças, mas as colocou como exemplo para os adultos. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Em Mateus capítulo 18, versículo 2 ao 5 diz que Jesus se aproximou dos discípulos e perguntou: "Quem é porventura o maior no reino dos céus?" Aí ele chegou com uma criança, colocou no meio deles e disse: "Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe." Jesus coloca uma criança no meio dos discípulos como exemplo de grandeza. Salmo 127, verso 3 diz que os filhos são herança do Senhor. E em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7, revela a responsabilidade de ensinar continuamente a palavra de Deus às crianças. A Bíblia nos dá respaldo para falar o quanto o ministério infantil é importante e não podemos desprezá-lo como um ministério menor. O gesto de Jesus quebra padrões culturais. Naquele tempo, crianças não eram valorizadas socialmente, mas no reino de Deus, elas têm dignidade, importância e lugar de honra. Teólogos como William Lane destaca que este texto mostra que as crianças não podem ser excluídas da comunidade de fé. Elas não são apenas o futuro da igreja, mas parte dela no presente. Don Stott lembra em Um Discípulo Radical que a simplicidade e dependência são marcas essenciais do verdadeiro discípulo. E é exatamente isso que Jesus viu nas crianças. O ministério infantil é um campo fértil para o evangelho, porque o coração das crianças está mais aberto para Deus. O cuidado espiritual desde a infância é essencial para que não carreguem feridas emocionais e espirituais pelo resto da vida. Se Jesus disse: "Não impeçais as crianças de virem a mim", isso significa que a igreja tem a responsabilidade de abrir portas e não colocar barreiras. Pais, cultive o hábito do devocional em família. Igreja, invista no ministério infantil com excelência. Aplique ensinos bíblicos criativos e discipulado real. Líderes, vocês devem ver as crianças como um discípulo em formação e não apenas como quem precisa ser entretido. A fé das crianças é pura, simples e confiante, e Jesus nos chama a aprender com elas. Quando uma criança ora, ela não complica, ela confia. É assim que devemos nos aproximar de Deus. Jesus não disse apenas para deixar as crianças se aproximarem dele. Ele disse que o reino de Deus é delas. Ou seja, elas não estão à margem, mas no centro do coração de Deus. Que nós, como igreja e como famílias, possamos honrar este chamado, ensinar, discipular e valorizar as crianças como parte vital da missão. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com outros líderes e pais. Curta, comente aqui embaixo como a igreja tem cuidado das crianças e, claro, se inscreva em nosso canal para não perder nenhum conteúdo como este. Não deixe de conhecer o nosso material para o departamento infantil. O link vai estar na descrição desse vídeo. E, claro,
Não impeçam as crianças de virem a Jesus. Ajude-as a chegar até Ele. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Fique conosco e até o próximo vídeo. Tchau.